Olá amigos, aqui é aquele cara, bem-vindos ao canal Aquele Anime. Para hoje a gente conversar um pouco sobre o... Não sei se é a primeira temporada de Lazarus, não sei se a gente algum dia vai ter mais Lazarus, não sei se é um review da série completa, mas seja como for, vamos conversar sobre essa primeira leva aí de episódios do Lazarus, que é o novo anime do Watanabe, que você deve conhecer aí como o criador de Cowboy Bebop, um clássico absoluto da mídia. Não tem pra onde correr se você gosta de animes, você ou já viu Cowboy Bebop ou você certamente deveria ver Cowboy Bebop, porque é uma daquelas peças essenciais para você ter um mínimo de letramento na mídia. Faz muito sentido, vale muito a pena você ver Cowboy Bebop, e talvez no fim das contas acabe sendo também uma maldição pro próprio Watanabe, o Cowboy Bebop, porque você vê que, por exemplo, eu tinha falado já por aqui de Carole Tuesday, que tinha sido um outro trabalho anterior dele, que foi muito criativo, muito legal, focando numa dupla aí de meninas querendo alcançar o estrelato, seguir carreira musical, e você vê que tinha ali uma paixão, uma inventividade, uma criatividade, se sentindo à vontade para brincar, para ser criativo. E aqui, agora aí com a produção também, a distribuição do Adult Swim, você vê que, claro que a gente não sabe as histórias de bastidores como um todo, mas o tempo inteiro assistindo ao Lazarus passa aquela impressão de que a ordem era de tipo, faça aí o mais parecido possível tudo com o Cowboy Bebop, puxa ali dessa estética, eu quero que a sequência de abertura puxa ali pro lado da clássica abertura tocando Tank, eu quero que tenha um grupo de protagonistas com a silhueta facilmente reconhecível. Então você tem tudo aquele cheirinho meio de tipo, por favor, copie o Cowboy Bebop, por favor, entregue mais disso, que é disso que o povo gosta. E acaba sendo um desperdício de potencial desse grande escritor, diretor que é o Watanabe, que quando está muito inspirado faz coisas boas. Você vê que no próprio Lazarus tem lá seus bons momentos também, mas o saldo, depois de você passar por todos os episódios, é completamente esquecível. É de você ter visto uma obra meio mediocrezona, que foi do nada a lugar nenhum, que não deixou um forte impacto, que provavelmente não vai deixar nenhum grande legado também. E não digo aqui que é uma porcaria também, porque não só pelas credenciais dele, mas pela forma como é executado, também não chega num nível tão baixo assim. A sinopse, por exemplo, é muito interessante e faz a gente pensar que poderia ter sido tirado mais dessa, porque a gente tem um grande cientista, que é um tal de Dr. Skinner, e basicamente o que acontece é que ele concebe uma droga chamada Rapina, e uma boa parcela, uma parcela muito grande mesmo da população mundial, acaba tomando Rapina porque é uma droga que faz a dor ir embora. Então você não sente mais, você consegue só basicamente um mundo entregue aí aos prazeres, sem sofrimento, sem dor física e emocional. Então tem até um comentário social legal sobre isso, atrelado ao comentário também que ele acaba desenvolvendo depois sobre os danos da humanidade para o mundo, proteção ao meio ambiente e tal. Então você larga de uma premissa que certamente é interessante. E você, na medida em que tem essa droga chamada Rapina, depois o Dr. Skinner aparece, ele faz um comunicado dizendo, ó, pessoal, todo mundo que tomou essa droga aqui não tem cura, vai morrer daqui a, esqueci quantos dias, 45 dias, 60, enfim. Dá um prazo limitado, tem um prazo de validade agora a vida de todo mundo que tomou a droga, a não ser que a humanidade consiga encontrar o Skinner. E daí nasce o... Você tem lá as forças do governo procurando por ele, tem a agência de segurança e tal. Forma-se um grupo especial, que é o que dá nome ao anime, que é o Lazarus. E aí a gente vê no comecinho o processo de recrutamento, a gente acompanha o protagonista principal, inclusive, curiosamente, o brasileiro lá, acho que é Axel Gilberto. Tem até um problema aqui, porque é difícil lembrar o nome de todo mundo que não seja esses dois principais, Dr. Skinner, porque ele conduz a trama, meio que o MacGuffin, é o objeto ali a ser alcançado, então você acaba lembrando do Skinner por isso. E o protagonista acho que acaba sendo talvez ter o nome mais dito, acho que é Axel Gilberto mesmo, mas além dele, e ele tem um estilão meio Spike, né, porque ele é mais magrinho, comprido, bom de combate, tem um molejo ali nas lutas, você vê que tem um trabalho ali de captura de movimento, de coreografia, de você evocar diferentes estilos de luta, que eu falei, você põe o parkour ali pra saltitar de um lado pro outro, mas você tem uma arte marcial coreografada ali também, então
ele entrega quando precisa fazer isso, pelo menos na maior parte do tempo, consegue embalar isso com uma boa trilha sonora, e isso faz o Gilberto funcionar um pouco melhor que o resto. Aí você tem, do outro lado, acompanhando ele, personagens que são muito pouco marcantes, porque você vai ter uma loirinha que faz o papel lá mais da bonitona, aí você tem a criancinha hacker que faz aquele papel meio de Ed, você tem o outro cara lá que é mais um negrão mais caçudo ali, com mais porte, com mais pinta ali, o cara mais sóbrio, mais de inteligência, você tem um outro rapazinho mais novinho que, francamente, além de posteriormente depois de revelar que ele é um riquinho e que tem recursos, não, acho que talvez seja mais subaproveitado até de todo o elenco principal. E é isso, você vai acompanhar as desventuras dele, você, se quiser, você vê que até isso volta do Cowboy Bebop, embora no Cowboy Bebop, por ter um ambiente ali vagando pelo espaço, numa nave, funciona melhor esse formato de monstro da semana, de caso da semana, você tem pra resolver. Aqui também, uns 90% dos casos da semana que eles vão tentando perseguir, achar a pista do Skinner, não serve pra nada. Vai lá, você progride, se é que a maioria deles sequer progride, mas se progride dá tipo 1/10 de um passinho pra frente e é isso. Então, você precisa ver, se você quiser saber a história da série, você vê o primeiro episódio, vê os 2 últimos, você vai saber tudo da história que importa. Mas agora, pensando mais criticamente até, porque você engajar com a arte não é sobre utilidade necessariamente, né? A história, é verdade, só anda mesmo pra frente nesses episódios, mas em outros não te impede de fazer coisas legais. Então você tem lá vamos dizer, uns 3 ou 4 episódios que eu acho que conseguem passar, seja um entretenimento, seja um deslumbre. Eu gostei muito de um que eu não cheguei a anotar o número dele, mas é um que cada membro vai para um canto diferente do planeta lá, procurando pistas. Então, que eu falei, a loura mais boazuda lá, ela tá pesquisando um ambiente mais aquático, tomando um solzinho, e aí acaba se deslumbrando lá com a vida marinha, outro tá mais na natureza. Então você consegue, esse é um episódio bem quieto, esse é um episódio mais contemplativo, que fica mostrando as belezas do planeta, que mostra o que tem em jogo, que mostra como seria sem você ter o impacto da humanidade por lá. Eu acho que nesses momentos ele funciona bem. Tem outros episódios de ação, mais que em outro, mais pra frente, já mais perto de acabar, eles vão fazer um resgate aí dessa lourinha, e tem uma super operação de espionagem, é meio super acelerado, o pessoal consegue recurso muito rápido, se você pensar muito na história não faz muito sentido, mas você consegue entregar lá a explosão, consegue entregar a ação, consegue entregar uma adrenalina. Mas é isso, como eu falei, na hora que ele tá funcionando, você tira mais de conforto que você tá tirando. Ó, tem um bom visual, tem uma boa trilha sonora aí, com esse acid jazz aí fritando, às vezes puxa lá pra um negócio mais pop. Você consegue no departamento, seja sonoro ou estético, passar algum mérito pro Lázaro, mas quando você pensa no quão promissora era a história, você até evocando, você tem um brilhante encerramento, até a sequência de encerramento, tocando uma música que se chama Lazarus, inclusive, é muito bem feita. Você, pô, tá lá todo mundo caído, o protagonista levanta, como é que vai amarrar com isso? Como é que você vai amarrar até com a história bíblica lá do Lázaro, que toda aquela história, o Jesus vai lá e revive o cara, é um milagre, é incrível. Tudo isso fica meio jogado ali, porque não vou entrar aqui no spoiler do final, mas a própria ideia de você tentar conciliar ali uma mensagem de defesa do meio ambiente com o que a história está construindo de fato ali, que depois dos 45 do segundo tempo entra lá uma história que tem uma organização criando lá assassinos especializados, aí começa um assassino lá a caçar o Gilberto e sai lutando pra caramba, uma luta que tipo serve pra absolutamente nada em relação à história principal. Então você tem muitos elementos jogados que mostram Lazarus sendo um anime bem inconsequente, no fim das contas. Eu tô gravando isso aqui tendo visto o último episódio, coisa de 3, 4 dias atrás, e já vai se esvaindo da minha memória, vai sumindo, porque, infelizmente, por mais que tenha coisas legais no Lazarus, não diria que facilmente é a pior obra que o Watanabe teve envolvido. Não é ruim, se você tiver sem absolutamente nada pra ver, você consegue botar ali e vai ficar intrigado um pouco pelo mistério, mas talvez sabendo que é bem anticlimático, até esse impacto acabe se perdendo um pouco, o que é uma pena, porque, como eu falei, pelos temas, pela ficção científica, pelas questões que ele poderia discutir, embora acabe não discutindo, tinha potencial de fazer muito mais e melhor. Fica aquele gostinho de que o Lazarus
poderia e deveria ter entregado mais, pelo menos na minha percepção. Me diz aí você que assistiu, o que você achou, se concorda comigo, discorda. De todo modo, muito obrigado aí por assistir esse pequeno review aí do Lazarus. Agradeço por todos os joinhas, comentários e compartilhamentos. Aquele abraço e até a próxima!